Boa tarde. Então, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte, de incapacidade no Brasil e no mundo. Embora o tema pareça repetitivo, nunca é demais a gente reforçar a necessidade da prevenção, porque ela pode ter consequências devastadoras, tanto sequelas como dificuldade até para tarefas de vida diária, até mortes. Então, a gente já assistiu a palestra da doutora Raíssa e a gente viu que ela aborda com leveza, né, com clareza, sempre tem informações muito atualizadas. Então, a gente fez questão de trazer ela de novo. Então, com a palavra. Boa tarde, gente, tudo bem? Então, como a doutora Rodeli falou, a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares e o risco da doença cardiovascular no nosso dia a dia, né? Eu sou cardiologista, então acho que esse tema fica bem diretamente com a minha área de atuação. E se vocês tiverem alguma pergunta durante a palestra, pode interromper, levantar a mão para a gente não perder aí o time de abordar alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham. Como a doutora Rodeli já falou, a doença cardiovascular é a principal causa de morte tanto no Brasil quanto no mundo. Se a gente for ver os números de 2019, a gente tinha mais de 500 milhões de pessoas com doença cardiovascular no mundo. Além disso, se a gente for ver todas as mortes do mundo em geral, 32% é por doença cardiovascular. Então, as doenças do sistema cardiocirculatório são as doenças que mais matam as pessoas na atualidade, tanto no Brasil quanto se a gente for ver dados mundiais. E das doenças cardiovasculares, que inclui várias doenças que a gente já vai ver aqui, dessas 49%, quase metade, é por doença coronariana, então por obstrução de artéria do coração. Porque quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está incluindo doença do coração, do sistema nervoso central dos vasos, doença arterial periférica, outras doenças cardíacas também, como arritmia, insuficiência cardíaca, mas a doença coronariana, que é aquela obstrução do coração que causa angina no paciente, infarto, morte súbita, é responsável por quase 50% dessas mortes por doenças cardiovasculares. E o que a gente vai abordar hoje é que grande parte dessas doenças cardiovasculares podem ser prevenidas se a gente agir aqui no início, atuando nos fatores de risco que são bem comuns, como pressão alta, colesterol, glicemia alterada. Então, a gente prevenindo esses fatores de risco, sabendo quais são esses fatores de risco, a gente consegue prevenir grande parte dessas doenças e dessas mortes do nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando de um espectro bem grande de doenças, né? Então, as doenças cardiovasculares seriam aquelas doenças que atingiriam o sistema cardiovascular, que vai incluir, em especial, a mais prevalente que eu comentei, que é essa doença coronariana, é o que a gente chama de doença cardiovascular aterosclerótica, que é aquela doença que causa placa de gordura na artéria e que pode, eventualmente, obstruir a artéria ou até ter um trombo que bloqueia o fluxo de sangue nessa artéria. E aí é o que a gente chama de doença isquêmica, porque fechou uma artéria ou diminuiu o fluxo de sangue. Esse sangue chega menos no músculo do coração. E aí a gente tem essa isquemia, que é a falta de sangue no coração. Também a gente pode chamar de doença coronariana, doença arterial coronariana. É tudo a mesma coisa quando a gente está falando essas três palavrinhas. A doença cardiovascular aterosclerótica, ela pode se dar de forma mais crônica. O paciente tem uma obstrução nessa artéria e o fluxo passa. Quando o paciente faz um pouquinho mais de esforço, precisa de mais sangue, não chega no coração, ele tem o que a gente chama de angina, que é essa dor no peito. O paciente que anda, sobe uma ladeira, tem dor no peito, quando ele para, melhora. Porque quando ele andou, ele precisou de mais sangue, que não foi possível transpor essa obstrução que ele tinha, e aí o paciente acaba tendo essa angina. A gente pode também ter quadro agudo, quando essa artéria fecha, tem um trombo que bloqueou totalmente a passagem de sangue, que é o que a gente chama de infarto. Todos esses são espectros de uma mesma doença, que é essa doença coronariana aterosclerótica. Essas obstruções que a gente está falando da artéria do coração, chamam de doença coronariana, também pode acontecer obstrução, placa de gordura, no sistema nervoso central, na carótida ou de alguma artéria cerebral, que aí quando falta sangue no sistema nervoso central no cérebro, é o que acontece do AVC, o acidente vascular cerebral. São todos espectros diferentes de uma mesma doença, que é essa doença aterosclerótica.
Da mesma forma, a doença arterial periférica, que é quando a gente tem essas placas de gordura nos membros inferiores. E quando a gente ouve o paciente falar também que teve que colocar um stent, fazer uma ponte de safena, porque tinha alguma obstrução nessa artéria coronariana e ele teve que fazer um procedimento para bypassar essa obstrução que ele pode vir a ter. Então, quando a gente fala de doença cardiovascular aterosclerótica, a gente está falando desse depósito de gordura, tanto em artéria do sistema nervoso central, do coração e em sistema periférico. Também pode ter placa aterosclerótica em todas as artérias do nosso corpo. Então, a própria artéria aorta, paciente que tem dilatação da aorta, tem aneurisma, tem algum problema desse, a maior parte dos casos é por deposição de gordura, que é essa doença aterosclerótica, e que a gente vai ver, a gente consegue atuar nos fatores de risco para tentar prevenir isso no futuro. Outro tipo de doença cardiovascular que a gente também é a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é quando o nosso coração não consegue bombear a quantidade de sangue adequada para o corpo. Então, aquele paciente que cansa, que fica com a perna inchada, que o coração não consegue lidar com esse fluxo de sangue todo que a gente precisa. Isso também é outra causa de comorbidade bem prevalente no nosso dia a dia, e a principal causa de insuficiência cardíaca vai ser doença coronariana, porque se teve um infarto, uma perda ali de sangue nesse músculo, esse músculo fica isquêmico e acaba morrendo, e aí a gente não tem o coração conseguindo bombear com essa força toda que ele precisava. E além disso, qualquer outra doença que atinge o sistema cardiovascular está incluído aqui nesse bolo de doenças cardiovasculares. Pode ser doença da válvula, então o paciente desse tem uma estenose da válvula aórtica, uma estenose da válvula mitral, ou uma insuficiência quando essa válvula não consegue fechar adequadamente. Mesmo arritmias, que são doenças do sistema de condução elétrico do coração. Então, o paciente que tem uma fibrilação atrial, que teve um ataque cardíaco, esse coração acelerou muito, e ele chega falando que está com palpitação, coração acelerado, tudo isso está dentro das doenças cardiovasculares. Mas aqui na base da pirâmide invertida, né, a doença aterosclerótica é a mais comum e é onde a gente consegue atuar mais efetivamente no controle das comorbidades e dos fatores de risco. E quando a gente está falando de risco cardiovascular, como que eu sei se meu paciente tem um risco cardiovascular alto, baixo? Como que eu posso estimar esse risco cardiovascular do meu paciente, né? E definindo o risco cardiovascular, quando a gente está falando de risco, a gente está falando sobre a probabilidade desse paciente vir a ter uma doença cardiovascular no futuro. E quanto mais fatores de risco esse paciente tem, maior é a chance dele. Então, o paciente jovem, que não tem nenhum histórico familiar muito exuberante, que a pressão é controlada, a glicemia é controlada, o colesterol é controlado, o peso está controlado, o risco desse paciente evoluir para uma doença cardiovascular no futuro é muito menor do que um paciente que já tem uma idade mais avançada, que tem a pressão alta, em especial descontrolada, que já teve um infarto prévio, que tem o colesterol alto, que tem o peso acima do adequado. Então, a gente consegue, avaliando clinicamente o paciente numa consulta, verificar o risco desse paciente. A gente pode usar até alguns scores, algumas calculadoras, para predizer se o risco de doença cardiovascular nos próximos 10 anos é menor que 5%, de 5 a 10, maior que 10, maior que 20. Tudo isso a gente consegue fazer numa consulta mais detalhada, mas aqui o importante para a gente saber é que quanto mais fatores de risco, maior o risco desse paciente. E a gente conseguindo controlar os fatores de risco ou prevenir, evitar que ele aconteça, a gente está prevenindo as doenças cardiovasculares no futuro. E quando a gente fala de fator de risco, a gente tem os fatores de risco que não são modificáveis, que a gente não vai conseguir atuar. De tipo genética, né, hereditariedade, paciente que tem um pai que teve um infarto em especial antes dos 50 anos, um irmão que já teve um infarto, teve que colocar uma ponte de safena, a família toda tem colesterol alto. É claro que a gente vai conseguir dar medicação para controlar esse colesterol, mas esse fator hereditário do paciente a gente não muda. A mesma coisa com idade, quanto maior a idade, maior o risco do paciente, e isso ninguém descobriu uma pílula que rejuvenesce as pessoas, também é um fator de risco que a gente não consegue atuar. Além do sexo masculino, em especial se comparar com a mulher antes da menopausa, tem risco cardiovascular mais elevado do que as mulheres, e a raça também, que a depender de cada doença, tem algumas raças e etnias que têm uma prevalência maior de doença cardiovascular. Mas
não está tudo perdido, né? Esses aqui são alguns só fatores de riscos que a gente não consegue modificar. Tem vários outros que a gente consegue agir, tanto para prevenir quanto para tratar. Então, algumas comorbidades, algumas doenças, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, a gente consegue prevenir com estilo de vida saudável, atividade física, dieta equilibrada, até dieta com pouco sal, a gente consegue controlar a pressão também. A própria obesidade, a gente consegue, com medidas de estilo de vida, prevenir, ou se o paciente desenvolve alguma dessas doenças, a gente consegue também tratar para reduzir o risco desse paciente. Tabagismo, a gente sabe que não é fácil parar de fumar, mas é algo que a gente consegue estimular os pacientes desde jovens a não começarem a fumar, ou caso ele fuma, tentar algum tratamento, às vezes só mudança de estilo de vida consegue fazer o paciente parar de tratar, mas caso não seja possível, também tem medicamentos que podem ajudar. Uma dieta com pouco sal também é extremamente importante, em especial aqui para controlar a pressão. O sedentarismo, que a gente sabe que o paciente que pratica a quantidade de atividade física adequada no dia, na semana, ele tem menor fator de risco cardiovascular. E o próprio estresse também entra aqui nesses fatores de risco que a gente consegue atuar para reduzir o risco ou até mesmo evitar muitas mortes e comorbidades no futuro. E quando a gente fala de fator de risco, tem esse monte de fator de risco que eu comentei, né? Idade, sexo, pressão alta, colesterol, inatividade física, diabetes, obesidade. O que isso faz no nosso corpo é que ocasiona as doenças cardiovasculares. Todos esses fatores de risco vão contribuir para essas doenças, né? Hipertensão, diabetes, resistência insulínica, o colesterol estimula a inflamação e consegue entrar ali na parede da artéria. E quando acontece isso, é aquela palavrinha do início que eu falei de doença aterosclerótica, que é esse processo de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias. Não é só o colesterol alto no sangue que faz esse colesterol entrar. Se a gente tem esses outros fatores de risco prevalentes, hipertensão, diabetes, ou a resistência insulínica, a glicemia está um pouquinho mais alta, tudo isso contribui para que esse vaso fique mais permeável, como se a gordura conseguisse penetrar nessa artéria com mais facilidade. E aí, essa aterosclerose pode ocasionar uma obstrução desse vaso. A bateria está acabando. Tá ruim aqui? A bateria do microfone. Deixa eu botar pra eles. A bateria. Oi. Tá melhor, né? Tudo isso contribui aqui para trombose e ocasiona essa doença final que eu comentei, que é o infarto, que é a obstrução da artéria do coração, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, que é a obstrução da artéria do sistema nervoso central, e a própria doença arterial periférica, que seria a obstrução dessas artérias em sistema periférico. Então, é dessa maneira que os fatores de risco contribuem e ocasionam essa doença final aqui, que a gente chama de doença cardiovascular. E falando um pouquinho mais especificamente das doenças cardiovasculares, né, vou trazer inicialmente a hipertensão, que é uma doença extremamente prevalente no nosso dia a dia. A quantidade de pessoas com pressão alta no mundo é bastante alta e grande parte desses pacientes não sabem que tem hipertensão. Em especial porque a hipertensão, ela pode não causar sintomas e é assim na maioria das vezes. O paciente passa na farmácia ou vai no exame admissional, no check-up do médico da empresa, medir a pressão e do nada a pressão está alta e ele fala, mas minha pressão nunca deu alta, eu não sinto nada, nem dor de cabeça eu tenho. O paciente às vezes associa muito a pressão alta com a dor de cabeça, né? Mas que inclusive é mais fácil a dor de cabeça ocasionar a pressão alta do que a pressão alta ocasionar a dor de cabeça, porque o paciente que está com algum estresse, seja ele dor ou algum estresse emocional mesmo, o corpo acaba reagindo e aumenta essa pressão. E aí o paciente não sente nada, vai seguindo, ou às vezes a pressão deu um pouquinho alta, mas não tem nada e vai. Só que a gente sabe que a pressão alta pode causar danos em diversos órgãos, como o coração, e aquela insuficiência cardíaca que o coração não fica suficiente para bombear o sangue, ele dilata. E a hipertensão é uma das principais causas da insuficiência cardíaca. A própria AVC também está relacionada à hipertensão e doenças no rins. Doença renal crônica, paciente que tem que fazer diálise, a principal causa ainda é pressão alta. Diabetes também tem uma parcela importante, mas a maior parte dos casos de doença renal crônica, que pode até evoluir para diálise, é a hipertensão descontrolada. Isso não vai acontecer em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Isso o paciente já vai notar quando tiver passado vários anos e ele perdeu essa chance de tratar a pressão e prevenir todas essas complicações.
E quando a gente fala de pressão alta, a gente não está falando da pressão alta que deu um pico uma vez. O paciente estava com dor de cabeça, mediu a pressão e a pressão ficou alta. Às vezes a pressão está alta só como um reflexo do corpo a esse estresse que o corpo sentiu, como por exemplo uma dor. Quando a gente fala de hipertensão arterial, a gente está falando de pressão cronicamente elevada. Então, a gente nunca dá o diagnóstico de hipertensão em uma medida e a gente fala esse paciente é hipertenso. A não ser que a pressão esteja em valores extremamente altos, com alguma outra corroborativa, algum outro sintoma que a gente consiga caracterizar, mas na maior parte dos casos, para a gente dar o diagnóstico de hipertensão, a gente precisa pelo menos de 2 aferições em momentos diferentes, porque quando a gente está falando de hipertensão, a gente está falando dessa pressão cronicamente elevada. E aí, assim, existe um número mágico, né? Existe um número que eu consigo falar se o paciente está com a pressão boa ou não está. A gente tem uma classificação bem extensa do que... Ops, passei demais. Do que é a pressão ótima, a pressão normal. Tem até aqui pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, 2, 3. E isso, à medida do tempo, tem até mudado. O novo congresso... A nova diretriz de hipertensão do Congresso Europeu, que foi mês passado, já diminuiu aqui a pressão ótima que eu trouxe como 12/8, como 12/7. Então, tudo isso vai sendo atualizado com o longo dos anos. Mas, no geral, uma pressão ótima, até pelo consenso brasileiro, seria menor do que a gente chama de 12/8. E uma normal está considerada aqui menor que 13/8,5. Não quer dizer que o paciente que deu a pressão 135/87... ele tem que tomar remédio ou tem que fazer alguma coisa, mas é importante esse paciente ter um segmento até para verificar. É uma pré-hipertensão que a gente consegue mudar com mudança de estilo de vida? Talvez se ele perder alguns quilinhos, fazer atividade física, reduzir o sal, a gente consegue controlar? Pode ser que sim. E certamente é mais difícil um paciente que já está aqui com uma pressão 16/10 controlar só com mudança de estilo de vida. Então, não necessariamente um paciente que não está com essa pressão aqui considerada normal ou ótima, ele tem que usar remédio. Então, por isso que é importante a gente ter esse segmento, entender se essa pressão estava alta só ali agudamente ou se está alta cronicamente, para conseguir estabelecer o melhor plano de tratamento para esse paciente. Quando a gente fala de outro fator de risco, a dislipidemia, é o que a gente chama de colesterol alto, né? Então, a dislipidemia é caracterizada por um aumento dos lipídios, no caso a gordura, colesterol e triglicérides no sangue. E esse aumento de colesterol na corrente sanguínea, em especial se a gente tem outros fatores de risco, ele pode entrar nessa camada da artéria e fazer o que a gente chama de placa de gordura. Então, aqui a gente tem um vaso cortado que não tem nada na camada dele, aqui é simplesmente a camada muscular, o endotélio, o tecido normal da artéria. À medida que o colesterol vai acumulando e vai formando essas plaquinhas, é o que a gente chama de aterosclerose, que, como eu comentei, pode acontecer em qualquer artéria do corpo, né? E aí a gente controlar o colesterol e os outros fatores de risco faz com que essa placa pare de progredir e a gente consegue também, em grandes partes, evitar que rompa essa placa de gordura e feche o vaso, porque é aqui quando essa artéria se rompe, essa placa de gordura se rompe e fecha a artéria, que a gente tem os quadros de infarto, de AVC, de isquemia nos membros inferiores. E as principais alterações que levam a esse acúmulo de gordura dos lipídios seriam o que a gente chama da aterosclerose ruim, que é quando a gente tem o LDL, que é o colesterol ruim alto, os triglicérides altos e o HDL, que é o colesterol bom, que é como se ele tentasse tirar esse colesterol ruim da nossa corrente sanguínea quando ele está baixo, porque ele é protetor. Então, se o colesterol que protege está baixo, isso é ruim para a nossa saúde vascular, né? E aqui, assim, existe também um número mágico, isso depende muito do fator de risco do paciente. Então, não tem valor para ficar gravando. No geral, o colesterol bom, a gente tem um valor que também ninguém precisa saber, mas acima de 40 para homem, 50 para mulher é o desejável, os triglicérides abaixo de 150 e o LDL, que é o colesterol mais correlacionado com doença aterosclerótica, ele vai depender muito do risco do paciente. Então, se alguém chega com um exame, o colesterol deu 105, tá bom? Pode ser que para uma pessoa esteja e para outra não, porque isso depende do risco cardiovascular do paciente. Se ele é um paciente que não tem mais nada de risco, esse colesterol pode ser que seja bom para ele. Mas um paciente que já infartou, que tem pressão alta, que tem diabetes, eu deixar o colesterol um pouquinho mais alto, eu estou adicionando um risco para ele. Então, a gente tem
aqui eu trouxe mais para exemplificar que se o paciente é baixo, intermediário, alto ou muito alto risco, esses valores variam aqui de 50 até 130. Então é importante ter a prevenção, mas ter um segmento para uma avaliação também um pouquinho mais detalhada do risco do paciente é importante, porque os níveis dependem, né, da avaliação de risco cardiovascular. Mas sempre tem aquele caso, o LDL está 200, independente se o risco é baixo, se é alto, esse colesterol tá alto e precisa de uma atenção um pouquinho maior. Diabetes também é outra doença extremamente prevalente, bastante associada com excesso de peso, que é caracterizada basicamente por hiperglicemia. Hiperglicemia é a elevação de glicose no sangue. Não é porque a gente às vezes comeu muito açúcar, aí deu alta glicemia, eu tenho diabetes. Diabetes ela acaba evoluindo junto com os vários fatores que podem contribuir para isso. Então, tem fatores ambientais, se a pessoa come muito açúcar, come muita dieta rica em carboidrato, e quando a gente fala de açúcar, não é necessariamente o açúcar doce. Todo carboidrato acaba se transformando em açúcar dentro do nosso organismo. Então, arroz, pão, tudo isso é carboidrato e ocasiona também a elevação da glicose. Mas só o fator ambiental, muitas vezes, não justifica o paciente desenvolver diabetes, né? Excesso de peso acaba ocasionando também uma dificuldade do hormônio que coloca o açúcar dentro da nossa célula se desenvolver, então também é um fator de risco que contribui, e o fator genético também tem um contribuinte bem importante para o desenvolvimento de diabetes. Então, meu vizinho come mal e nunca deu nada, eu como tudo direitinho e estou com a glicemia elevada, estou com pré-diabetes, estou com diabetes. Por quê? Porque não é só um fator. É tudo isso junto e tem coisa que a gente não tem resposta. A gente não sabe se um paciente vai evoluir com diabetes e o outro não, porque ele está comendo melhor ou não. É claro que comer muito carboidrato, muito açúcar contribui, mas sozinho não justifica definir se tal paciente vai ter diabetes ou não. E quando a gente fala de diabetes, tem o diabetes tipo 1, que é mais genético, relacionado à falência do pâncreas, que é o nosso órgão que produz a insulina, que é esse hormônio que coloca o açúcar para dentro da célula de funcionar. Mas o diabetes mais comum que a gente tem é o diabetes tipo 2. E aí tem tanto efeito do pâncreas como também a utilização nos órgãos desse açúcar. E o paciente que tem obesidade em especial acaba tendo um prejuízo dessa utilização do açúcar. E esse diabetes é o mais prevalente e é onde a gente consegue atuar. Ele é responsável por mais de 90% dos casos, e quando a gente tem um paciente que tem um estilo de vida saudável, peso controlado, faz atividade física e tem uma alimentação saudável, a gente consegue diminuir bastante o risco desse paciente evoluir com alteração da glicemia e de diabetes. É claro que 100% dos casos a gente não vai conseguir prevenir, até porque tem o fator genético também associado, mas a gente consegue prevenir e controlar grande parte dos casos com mudança de estilo de vida. E aí, como eu comentei que a obesidade está extremamente ligada aos outros fatores de risco, inclusive com o diabetes também, eu trouxe um pouquinho o que é o conceito da obesidade, né? A obesidade não é simplesmente o paciente que comeu muito e aumentou o peso. A obesidade hoje em dia já é visto como uma doença crônica, então assim como a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, a obesidade também está nesse rol de doenças classificadas como doenças crônicas, e ela está associada, né, a esse excesso de gordura corporal, e tudo isso devido também àqueles 3 fatores que eu comentei: estilo de vida, genética e também fatores emocionais. Então, a gente entender que a obesidade também é uma doença que precisa ser tratada e acompanhada é extremamente importante. E o paciente que tem excesso de peso, independente se ele está com excesso de peso, mas a pressão é normal, o colesterol é normal, a glicemia é normal, a gente sabe que o risco desse paciente é mais elevado do que um paciente que tem um peso normal. Então, o fato dele não ter nenhuma alteração laboratorial não quer dizer que esse excesso de peso não vai evoluir para um risco no futuro. Isso já está bem estabelecido e a gente agir aqui com mudança de estilo de vida e, em casos necessários, com algum tratamento também é importante. E quando a gente vê o mapa do Brasil, né, 61% das pessoas têm excesso de peso e classificação como obesidade 24%. Então é uma
pandemia nacional e mundial, o excesso de peso no nosso dia a dia atualmente, né? E tem várias maneiras a gente classificar o paciente com obesidade, mas a maneira mais clássica que a gente faz é o cálculo do IMC, que é o índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado. E aí, atualmente, a gente classifica como obesidade o IMC acima de 30 e sobrepeso acima de 25. Não necessariamente o paciente que tem essas alterações vai ter que fazer tratamento, fazer cirurgia, usar remédio. O estilo de vida aqui, mudança de estilo de vida aqui também é extremamente importante. E aí a gente comentou, né, sobre alguns fatores de risco cardiovasculares mais importantes, como a pressão alta, o colesterol, a glicemia alterada e o excesso de peso. E o que faz para esse paciente evoluir para alguma doença, né? Quando ele evoluir para uma doença estabelecida, uma obstrução coronariana, essa doença aterosclerótica da artéria do coração, do sistema nervoso central ou periférico que eu comentei, ele vai ter algum sintoma? Assim como a hipertensão e todas as outras doenças, pode ser que esse paciente que está com maior risco cardiovascular, ele continue sintomático. Porque tem uma plaquinha de gordura ali, a gente já sabe que ele já tem uma doença estabelecida, mas o paciente não está sentindo nada, e isso pode ser extremamente comum no nosso dia a dia. Mas também, a gente pode ter um paciente que se apresenta como um evento agudo. O paciente nunca teve nada e do nada infartou. Ele nunca teve nada porque ele nunca descobriu que tinha alguma alteração. Mas ele certamente já tinha ali alterações metabólicas ou uma placa de gordura na artéria e teve algum evento agudo que foi a primeira manifestação dessa doença aterosclerótica do paciente. E aí a principal doença que eu comentei lá no início, né, como quase 50% dos casos de doença cardiovascular, que foi essa doença coronariana, em especial ela se manifesta com dor no peito, aquele paciente que anda, dói o peito, parou, melhora, e o infarto quando é um quadro agudo. Aqui a gente consegue ver um outro corte também, né, com a gordura se acumulando devagarinho até que ela acaba fechando e não passa mais nenhum sangue aqui nessa artéria. E é aquele quadro clássico que o paciente chama de angina, que é essa dor da isquemia coronariana. E quanto mais fatores de risco o paciente tem, hipertensão, somada diabetes, somada obesidade, somada colesterol ruim, maior o risco dele ter uma doença coronariana. E ele pode evoluir para outras complicações depois de ter essa doença coronariana que a gente comentou. O acidente vascular encefálico também, ou cerebral, né, o AVC, como eu comentei, é quando acontece essa obstrução nas artérias que levam sangue para o cérebro do sistema nervoso central. Pode acontecer na carótida ou em algum vaso lá dentro do cérebro. Pode acontecer tanto da artéria fechar quanto da artéria se romper. Se o paciente tem a pressão crônica elevada por muito tempo, essa pressão alta pode acabar rompendo um vasinho e é o que a gente chama desse AVC hemorrágico, que é quando sai sangue e acontece esse extravasamento de sangue dentro do cérebro. E é uma das principais causas de mortalidade e de morbidade também hoje no dia a dia. E ele é caracterizado por um déficit neurológico, né? Como faltou sangue no cérebro, é como se tivesse uma isquemia, uma perda de sangue ali, uma falha do sangue chegar no sistema nervoso central, e isso acaba refletindo como um déficit neurológico, alguma falha do nosso cérebro enviar o estímulo para o corpo. E aí a gente pode ter desde dor de cabeça até fala confusa, o paciente acaba, depende de onde que esse AVC vai atingir. Se ele atingir uma parte da fala, que é comentada no sistema nervoso central, ele vai ter dificuldade de falar, ou porque ele consegue olhar aquilo e ele não sabe falar que aquilo é uma cadeira. Então o paciente às vezes tem essa afasia, essa dificuldade de falar que ele não consegue nomear. Às vezes o paciente fala embolado porque teve um déficit na língua, na metade do rosto. Pode acontecer do paciente também aqui, tá? Essa ausência de rugas, porque ele consegue contrair um lado do rosto, mas o outro teve essa falha de sangue no sistema nervoso central e ele não consegue falar. Além de fraqueza em um braço, uma perna, na metade do corpo do paciente. E aí, até para a gente conseguir identificar rápido um AVC, isso é extremamente importante, porque pode acontecer com qualquer um que esteja do nosso lado, é extremamente importante a gente conseguir identificar e encaminhar esse paciente para o hospital, porque tempo ali faz a diferença. Porque se fechou uma artéria do sistema nervoso central, tem algumas medicações ou procedimentos que a gente consegue fazer para abrir isso rapidamente, restabelecer o fluxo de sangue
e não deixar essa falta de sangue por muito tempo, porque quanto mais tempo sem sangue chegar no sistema nervoso central, maior é o risco de uma sequela permanente. E aí tem esse mnemônico chamado SAMU. Então a gente pede para o paciente sorrir, ele não consegue, ou sorrir torto. O abraço, o paciente não vai conseguir levantar os dois braços, vai ter um déficit do braço, pode ser na perna também, mas aqui acabou ficando braço para ficar mais fácil de encaixar, né? A mensagem, o paciente não consegue falar adequadamente, e quando acontece isso, chamar o SAMU urgente pode mudar o prognóstico desse paciente ao longo prazo. Então, independente de ser profissional de saúde, qualquer pessoa precisa conseguir identificar isso, porque tempo aqui é vida. E aí, então, as principais manifestações de todos esses riscos que a gente comentou seria o infarto e o AVC, né, que eu coloquei aqui como principal doença cardiovascular que pode atingir a gente no dia a dia. Como que a gente faz para prevenir, né? A prevenção de hipertensão, de diabetes, de colesterol alto e das doenças em si, infartos e AVC, tem bastante coisas em comum. Então, evitar e parar o tabagismo se a pessoa estiver fumando, ter um sono saudável, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, controlar a glicemia, e aqui tanto com atividade física, com alimentação, ou se o paciente venha a desenvolver diabetes, tratar isso com medicação quando necessário, o controle de peso, dos lipídios, do colesterol e da pressão, tudo isso faz parte aqui até desse consenso que o American Heart Association colocou como Life Essential 8, que são as 8 coisas mais importantes que a gente deve fazer para prevenir doenças cardiovasculares no futuro. E aí também tem um fator social associado, que paciente que tem ansiedade, algum estresse social, acaba tendo prejuízo também dessa prevenção. Então, conseguir ter um estilo de vida saudável, mas também uma mente sem estresse, uma vida um pouco mais leve, também interfere em todos esses fatores na prevenção de doenças cardiovasculares. Isso aqui serve basicamente para tudo. Isso aqui a gente acaba tendo um estilo de vida saudável e vai prevenir tanto a hipertensão, a dislipidemia, o diabetes e as doenças em si, como eu comentei, né? E aí, como que a gente pode, mas eu como bem, estou comendo bem, o que eu preciso fazer para tentar me alimentar bem, né? É importante a gente dar preferência aos alimentos mais in natura, né? Então, tudo que é fresco, veio da natureza, que não é enlatado, é uma salada, legumes, frutas, carne o menos processada possível, grão de preferência integral, não muito processado, peixe, tudo isso entra aqui nesse grupo 1, que é comer principalmente, né, dar preferência para esses alimentos. Alimentos processados, manteiga, mel, azeite, comer com moderação. Já os alimentos que entram aqui como processados, como enlatados, atum aqui em conserva, azeitona, essas coisas mais industrializadas, limitar e evitar ao máximo os ultraprocessados, que aqui já vai entrar gordura saturada nos doces, sorvetes, refrigerantes. Isso aqui, evitar o consumo. É claro que nada aqui está como proibido, dar preferência para os alimentos mais saudáveis e uma vez ou outra fazer uso dos outros alimentos. A gente não gosta de colocar nada como proibido, porque a gente sabe que não é possível cortar totalmente isso da nossa dieta no dia a dia, né? Atividade física também é extremamente importante. Se a gente pegar dados aqui da Diretriz Brasileira de Cardiologia, o que é aconselhável? Pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 intensa por semana. Então, o que isso daria? 30 minutos 5 vezes por dia, de segunda a sexta, fazer uma esteira meia hora, ou se você gosta de nadar, fazer a natação, ou caminhar na rua, jogar tênis. O que o paciente preferir, que se sentir estimulado e que vai ser algo que vai conseguir manter, é o que a gente aconselha. E idealmente 150 minutos com intensidade moderada. E intensidade moderada é quando a gente consegue falar, mas não consegue uma palavra ou outra, mas você não vai conseguir manter um discurso ali durante o exercício inteiro. E a gente vai considerar intensa quando o paciente, você está correndo e alguém te liga. Você não vai conseguir basicamente falar uma frase porque vai estar ali ofegante. Então a gente consideraria isso uma atividade física intensa, sem ter que ficar contando no relógio quanto está o batimento, sem complicar. Conseguir deixar isso simples. Os 150 minutos aqui de intensidade moderada, eu acho que vale bem para a gente conseguir ter um estilo de vida saudável.
E aí no nosso dia a dia a gente pode ter algumas atividades também que a gente reduza o sedentarismo, né? Mas não consigo fazer 150 minutos, só vou conseguir fazer 70 por semana. Qualquer coisa é melhor que nada. Então não é porque você não consegue atingir a meta que você não vai fazer porque não vai dar certo. A gente sabe que qualquer atividade que a gente coloca no nosso dia a dia é benéfica, mesmo que a gente não consiga atingir aquele mínimo que as sociedades acabam estimulando. Então tentar, né, limitar os comportamentos sedentários, de ficar muito sentado. Se você tem uma escada ou elevador para subir 2, 3 andares, por que não pegar a escada? É claro que ninguém vai subir do 0 até o 24, a não ser que você vai considerar os seus 20 minutos de atividade por dia, que eu sei que vai ser muita coisa, mas tentar trocar hábitos no nosso dia a dia, as atividades para a gente conseguir, né? E se conseguir também, além da atividade física aeróbica, é importante colocar uma atividade física anaeróbica como resistida. A gente consegue fazer uma musculação, a gente sabe que com o passar dos anos a gente vai perdendo massa muscular, e ter massa muscular é extremamente importante. Idosos que acabam caindo e fraturando o fêmur é extremamente comum, isso limita muito a vida. Então a gente conseguir preservar essa massa magra, essa massa com músculo é extremamente importante para o nosso futuro. Além disso, parar de fumar, né? Trouxe até aqui dados da diretriz para a gente ver o que a Sociedade de Cardiologia aconselha. Aconselhamento sistemático para todos os adultos pararem de fumar. Então não tem essa, eu só fumo 2 cigarros por dia, não vai dar nada. É aconselhável que a gente aconselhe todo mundo a parar o tabagismo, porque a gente sabe que os malefícios são grandes na saúde. Ter um sono saudável também é importante para reduzir o estresse, para melhorar a imunidade, mas também, como eles colocam aqui, para prevenir doenças cardiometabólicas. Às vezes a gente acha que o sono não tem nada a ver com o nosso coração, mas paciente que dorme mal, ou que tem apneia do sono, aquele, meu marido ronca a noite inteira e parece que parou de respirar no meio da noite. A gente sabe que isso pode ser uma apneia obstrutiva do sono, e ela tem relação com pressão alta, com arritmia. Então a gente cuidar do nosso sono também é extremamente importante, além de favorecer o humor e várias outras melhorias no nosso dia a dia, mas também previne doenças cardiometabólicas, a gente ter um sono saudável. E aí a gente dá preferência para alimentos mais leves, pode facilitar a gente a dormir bem, né? E no final do dia, em especial, limitar o consumo de café, de chá preto, de chocolate com muito açúcar, de comidas com muito carboidrato, sobremesa, doces. Tudo isso ajuda a gente tentar ter um sono saudável. Não é remédio que resolve a gente ter um sono saudável. Inclusive, a gente cada vez desestimula mais o uso de medicação, porque pode levar até um vício que é difícil retirar depois. Além disso, o controle do peso, né? Tanto que aqui a principal indicação quando o paciente tem um IMC elevado, ou de obesidade, ou de sobrepeso, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, reduzir a quantidade de ingesta calórica no dia, além de, às vezes, é necessário alguma terapia comportamental, psicoterapia, que tem que ser uma mudança de estilo de vida. Não é fácil simplesmente reduzir a quantidade que come, que não vai resolver. Não é assim que a gente consegue tratar esse excesso de peso, né? E, a depender dos casos, em geral, a gente dá esse tempo aqui de 3 a 6 meses para essa mudança de estilo de vida, ver se surge efeito. E não surgindo efeito, pode ser que precise de tratamento farmacológico ou até de tratamento cirúrgico, a depender de cada caso. Mas, às vezes, o paciente coloca na cabeça, eu quero perder 20% do meu peso. A gente sabe que não necessariamente isso é necessário para começar a ter benefício cardiovascular. Às vezes, uma perda de peso de 5%, a gente sabe que já melhora a pressão, 10% já costuma melhorar a glicemia, 15% da perda de peso do paciente que tem diabetes pode até voltar a ter glicemia normal. Então, a perda de peso não tem que ser tudo ou nada. Estou com peso elevado, tem que voltar para o peso normal. Qualquer perda de peso que a gente já tem, a gente já chega a ter benefícios no nosso dia a dia. O controle da pressão também inclui basicamente tudo isso que eu já falei. Controlar o peso reduz a pressão, uma dieta saudável, pouco sólido, tudo isso ajuda no controle da pressão. E até para a gente ter uma ideia, a cada perda de 5% aqui do peso, a gente consegue reduzir a pressão em quase 5 por 4. Então, o paciente que está com a pressão 15 por alguma coisa, quando a gente perde 5%, a gente já consegue reduzir aqui 5%. Então, não é só dar remédio para tratar a pressão.
controle de peso faz parte. Quando a gente muda o padrão alimentar, a gente consegue reduzir quase 7 milímetros. A restrição de sódio aqui, mais de 5. Então, se a gente for somar 4 e pouquinho, com 6, com 5, se reduzir o consumo, limitar o consumo de álcool, fazer atividade física, que pode perder aqui até 12 milímetros a pressão, somando isso, só com medida comportamental, pode ser que a gente consiga reduzir aí mais de 10, 15 milímetros a pressão. É claro que tem caso que vai precisar de remédio, mas mesmo... Tá ruim, né? Mesmo que a gente precise de medicação para controlar a pressão, tudo isso de mudança de estilo de vida associado faz um tratamento mais efetivo e um estilo de vida mais saudável. Além do controle do colesterol, né? Aqui tem a tabelinha de quanto que seria necessário, de quanto que a gente teria que reduzir. E o colesterol é um pouco... Os triglicérides, que tem muito a ver com a alimentação, é mais fácil reduzir controlando o diabetes, controlando a alimentação. O LDL, que é o colesterol em especial, mais o pior aí para ter essa alteração de placa de gordura, de aterosclerose, ele é o mais difícil da gente mudar com o nosso estilo de vida. A maior parte dos casos vai mesmo ter que precisar de medicação, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer o estilo de vida. Mudança de estilo de vida vai ter que ser associado, mas aqui até para não ficar aquela frustração de perder peso, tô comendo bem, tô fazendo atividade física e mesmo assim vou precisar de remédio para o colesterol. Isso é bem provável que aconteça. Controle da glicemia também vai envolver tudo isso que a gente falou: controle de peso, dieta, exercício físico, reduzir a quantidade de alimentos calóricos e ultraprocessados. Todas essas mudanças de estilo de vida também contribuem para o controle da glicemia. E aí, resumindo, acho que eu já falei bastante de mudança de estilo de vida, né? Entra como principal pilar aqui do tratamento desses fatores de risco: pressão, diabetes, colesterol, obesidade e da própria doença cardiovascular estabelecida, infarto e AVC. Independente de precisar de algum tratamento farmacológico que seja, remédio para diabetes, para pressão, colesterol, a mudança do estilo de vida faz parte e vai continuar sendo parte de qualquer tratamento, mesmo que a gente precisa fazer alguma ação intervencionista, como tem uma placa de gordura, é uma placa instável, numa artéria um pouco crítica, vou ter que fazer uma ponte ou colocar um stent, uma molinha para abrir a artéria, né? Independente disso, a gente precisa ter a mudança do estilo de vida sendo parte do nosso tratamento. E aí, a gente tratando todos esses fatores de risco, né, é a melhor maneira da gente conseguir prevenir essas doenças cardiovasculares no futuro. Só para concluir, a doença cardiovascular, quando a gente viu, né, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, e grande parte dessas doenças cardiovasculares podem ser prevenidas se a gente abordar e agir nesses fatores de risco, em especial aqui com essa mudança do Life Essential Age, que o American Heart publicou recentemente. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Doutora, me diga uma coisa, há os remédios para colesterol, né? Aquela pessoa que vem com a família com colesterol alto, faz uma alimentação adequada, faz exercício físico, mas mesmo assim a recomendação médica é para que ela tome o remédio. Esse remédio, todas as estatinas, né? Elas têm ligação com a maior ou menor incidência de Alzheimer no futuro? Tudo que a gente faz para prevenir, porque o Alzheimer mexe com várias proteínas do sistema nervoso central, não existe nenhum tratamento muito efetivo que a gente vai falar de vai dar isso e vai prevenir o Alzheimer. Tem estudo com várias moléculas pesquisando essa questão de prevenção de Alzheimer, mas o Alzheimer entra ali naquele conjunto de doenças de demência senil. Às vezes o Alzheimer é até confundido com alguma doença microvascular. Se a gente tem microinfarto no sistema nervoso central por doença aterosclerótica, pode ser que tenha um quadro demencial também. Então, especificamente no Alzheimer, que seria mutação de proteína tal, alterações de algumas moléculas específicas ali dos gliomas e dos neurônios, especificamente não tem essa recomendação. Mas a gente dando estatina, se o paciente tem indicação, a gente consegue prevenir provavelmente alguma doença microvascular
que pode também ser causa de uma doença senil no futuro. Então, especificamente para o Alzheimer, não tem essa indicação de vou dar estatina que eu vou prevenir o Alzheimer. Mas tudo que a gente age em fatores de risco que podem contribuir para uma doença senil, a gente está prevenindo doença no futuro. Obrigada. Gentileza. Por gentileza, em relação a pré-diabetes e diabetes, é possível haver a remissão, né? Sim. Com a mudança de estilo de vida, etc. E também é possível isso em relação ao colesterol? Minha dúvida também era em relação ao colesterol, porque as estatinas realmente elas fazem mal, né? Então, quer dizer, fazem mal. Há divergências. Então, será que teria como ter uma remissão do colesterol, dessa questão do colesterol? Então, assim, primeiro em relação à estatina fazer mal, eu sei que tem uma corrente bem forte aí que associa a estatina com várias coisas. Tudo que a gente tem de estudo grande, randomizado, que avaliou grandes populações, as estatinas fazem bem. As estatinas foram uma revolução na medicina para melhora de doença coronariana, de infarto, de várias coisas. Eu não tenho problema nenhum com estatina. Inclusive minha mãe, prescrevi para ela, porque eu acho que tem indicação e não tem medo de fazer mal, então não acho que ninguém tem que ter medo de tomar estatina por risco de câncer, de alguma outra coisa. A gente não tem nenhuma evidência robusta associando estatina com essas complicações. Uma porcentagem muito baixa pode ter doença muscular, menos de 5%, que a gente consegue manejar facilmente tentando trocar a estatina ou dar alguma outra medicação que reduza o colesterol. Então a gente não tem evidência nenhuma para falar que estatina faz mal e que vou deixar de tomar se a gente tiver indicação. Claro que se o paciente não precisa, não tem por que tomar para pensar em prevenir alguma coisa que a gente não tem bem estabelecido que faria bem. Como eu comentei, o colesterol, de todas as comorbidades, eu acho que é a mais complicada nessa questão de estou comendo bem, estou perdendo peso, estou fazendo atividade física, o meu colesterol ruim, em especial o LDL, que é onde a estatina age, né, o colesterol ruim, continua alto. Porque o fator genético ligado ao colesterol é muito importante. Então, a chance do paciente começar a usar a estatina e ter que usar para o resto da vida é bem considerável. Porque a gente não está tratando o colesterol, não está curando o colesterol alto, a gente está controlando. Ele age numa enzima que vai acabar reduzindo o colesterol. Então, pode ser que o paciente, é muito provável que o paciente comece a usar a estatina e tenha que usar para o resto da vida, se ele tiver indicação de manter esse colesterol um pouquinho mais baixo, mesmo que a gente faça tudo certo. Isso pode ser um pouquinho frustrante. Tem essa possibilidade da remissão? Nada é impossível na medicina, 1 mais 1 muitas vezes não é 2, mas a chance de a gente ter remissão da dislipidemia, a gente nem usa não existe nem esse vocabulário, remissão da dislipidemia. Agora, se a gente for falar de chance de parar o remédio e ter que, porque controlou muito bem o colesterol com mudança de estilo de vida, não é impossível, mas não é o esperado. Isso é muito mais comum com diabetes. Se o paciente tem um pré-diabetes e está em especial acima do peso, consegue perder aí uns 15, 20% do peso, a chance dele entrar em remissão é muito maior e possível. Tanto que existe esse termo falando de diabetes, remissão do diabetes. E a senhora indicaria esses testes genéticos para saber se, no caso, o colesterol é genético? Existe teste genético hoje em dia para muita coisa, mas o mais importante é a avaliação clínica do médico, e preferencialmente cardiologista que está vendo, ou até endócrino também mexe com essa parte de colesterol, ou qualquer clínico geral. Os médicos estão habituados em mexer com colesterol. Teste genético de rotina não tem indicação, a não ser que a gente está pensando em uma hipercolesterolemia familiar, que tem casos de heterozigose, homozigose, que é como se fosse uma mutação do gene, dos dois genes, do lado da família do pai e da mãe, quando a gente vem com homozigose. Pode ser que tenha casos que seja importante fazer, mas não é a rotina, é a exceção e não vai mudar o tratamento. A gente tem colesterol alto e tem que baixar, a gente vai saber que é uma hipercolesterolemia familiar. Isso é até importante para segmento dos familiares, né? Até rastreio, porque se você tem uma alteração genética, a chance do filho, do irmão, do pai ter é mais comum, mas de rotina não. E o tratamento também não vai ter nada diferente
para a gente dar uma medicação diferente ou uma estatina, isso, o tratamento vai ser o mesmo. Então, de rotina, não. Legal. Aqui. Oi. Doutora, no caso de dislipidemia familiar, e é recomendável a estatina para criança? Ou, se for, a partir de que idade? Então, estatina em população de crianças, a gente acaba não tendo muita segurança de entrar. Então, existem outras medicações que a gente pode dar para essa criança, nessa mesma coisa de grávida. Muitas vezes, quando o paciente está grávida ou em idade fértil, a gente tem que trocar uma estatina para uma coletinamina, para uma outra medicação que controle esse colesterol. E então realmente tem que ser muito avaliado o que é o caso, qual é o risco-benefício de você dar uma estatina em algumas populações específicas, mas regra geral, criança, a gente não costuma dar estatina. Alguma outra? Comentários? Queria te agradecer em nome da instituição, dizer que a gente percebe que você entende muito do assunto, que você passa de forma muito clara e você vê que o tema levantou muitas dúvidas, te trouxeram, o pessoal teve segurança de que você conhece. Então eu queria te agradecer muito em nome do tribunal.